Esta Santa Missa será aplicada por alma de José Machado Menezes e Sofia da Rocha Ávila. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Aqui estamos reunidos no amor de Nosso Senhor Jesus Cristo. Neste dia em que celebramos o 17º domingo do Tempo Comum e vamos celebrar aqui o Sagrado Coração de Jesus. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados, nos conduza à vida eterna. Cristo,
Oremos. Concedei, Deus Todo-Poderoso, que ao celebrar a solenidade do coração do vosso amado Filho, recordemos com alegria as maravilhas do vosso amor e mereçamos receber desta fonte divina a abundância dos vossos dons. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, disse o Senhor: o clamor contra Sodoma e Gomorra é tão forte, o seu pecado é tão grave, que eu vou descer para verificar se o clamor que chegou até mim corresponde inteiramente às suas obras. Se sim ou não, hei de sabê-lo. Os homens que tinham vindo à residência de Abraão dirigiram-se então para Sodoma. Enquanto o Senhor continuava junto de Abraão, este aproximou-se e disse: irás destruir o justo com o pecador? Talvez haja 50 justos na cidade, matá-lo-ás a todos? Não perdoarás a esta cidade, por causa dos 50 justos que nela residem? Longe de ti fazer tal coisa, dar a morte ao justo e ao pecador, de modo que o justo e o pecador tenham a mesma sorte. Longe de ti. O juiz de toda a terra não fará justiça. O Senhor respondeu-lhe: se encontrar em Sodoma 50 justos, perdoarei a toda a cidade por causa deles. Abraão insistiu: atrevo-me a falar ao meu Senhor. Eu que não passo de pó e cinza, talvez para 50 justos faltem 5. Por causa de 5 destruirás toda a cidade? O Senhor respondeu: não a destruirei, se lá encontrar 45 justos. Abraão insistiu mais uma vez: talvez não se encontre nela mais de 40. O Senhor respondeu: não a destruirei em atenção a esses 40. Abraão disse ainda: se o meu Senhor não levar a mal, falarei mais uma vez. Talvez haja lá 30 justos. O Senhor respondeu: não farei a destruição, se lá encontrar esses 30. Abraão insistiu novamente: atrevo-me ainda a falar ao meu Senhor. Talvez não se encontrem lá mais de 20 justos. O Senhor respondeu: não destruirei a cidade em atenção a esses 20. Abraão prosseguiu: se o meu Senhor não me levar a mal, falarei ainda mais esta vez. Talvez lá não se encontram senão 10. O Senhor respondeu: em atenção a esses 10, não destruirei a cidade. Palavra do Senhor. Senhor, eu vos dou graças, porque ouviste as palavras da minha boca. Na presença dos anjos hei de cantar-vos e adorar-vos, voltando para o vosso templo santo. Quando vos invoco, sempre me atendais, Senhor. Hei de louvar o vosso nome, pela vossa bondade e fidelidade, porque exaltaste acima de tudo o vosso nome e a vossa promessa. Quando vos invoquei, me respondeste, aumentastes a fortaleza da minha alma. Quando vos invoco, sempre me atendais, Senhor. O Senhor é excelso e olha para o humilde.
Ao soberbo conhece-o de longe. No meio da tribulação, vós me conservais a vida. Vós me ajudais contra os meus inimigos. A vossa mão direita me salvará. O Senhor completará o que é meu auxílio começou. Senhor, a vossa bondade é eterna. Não abandoneis a obra das vossas mãos. Segunda leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Colossenses. Irmãos, sepultados com Cristo no batismo, também com Ele fostes ressuscitados, pela fé que tivestes no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos, quando estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne. Deus fez que voltasseis à vida com Cristo e perdoou-nos todas as nossas faltas. Anulou o documento da nossa dívida, com as suas disposições contra nós. Suprimiu-o, cravando-o na cruz. Palavra do Senhor. Recebeste o Espírito de adoção filial, nele clamamos Abba, ó Pai. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, estava Jesus em oração em certo lugar. Ao terminar, disse-lhe um dos discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como João Batista ensinou também os seus discípulos. Disse-lhe Jesus: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino. Dai-nos em cada dia o pão da nossa subsistência. Perdoai-nos os nossos pecados,
porque também nós perdoamos a todo aquele que nos ofende. E não nos deixeis cair em tentação. Disse-lhes ainda: se algum de vós tiver um amigo, poderá ter de ir à sua casa à meia-noite para lhe dizer: amigo, empresta-me 3 pães, porque chegou de viagem um dos meus amigos e não tenho nada para lhe dar. Ele poderá responder lá de dentro: não me incomodes. A porta está fechada, eu e os meus filhos estamos deitados e não posso levantar-me para te dar os pães. Eu vos digo, se ele não se levantar por ser amigo, pelo menos por causa da vossa insistência, levantar-se-á para lhe dar tudo aquilo que precisa. Também eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Procurai e encontrareis. Batei à porta e abrir-se-vos-á. Porque quem pede, recebe. Quem procura, encontra. E quem bate à porta, abrir-se-á. Se um de vós for pai e um filho pedir peixe, em vez de peixe dar-lhe-á uma serpente? E se lhe pedir um ovo, dar-lhe-á um escorpião? Se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedem. Palavra da salvação. Caros irmãos e irmãs, estamos reunidos hoje para celebrar a festa do Sagrado Coração de Jesus, enquanto meditaremos a palavra do Senhor referente a este 17º domingo. As leituras falam-nos de oração. Se repararmos na primeira leitura, devido à intercessão e à insistência de Abraão, Deus foi adiante e foi-lhe concedendo o indulto que ele pedia para Sodoma e para Gomorra. E Deus ouvia a sua oração porquê? Porque Abraão era íntimo com Jesus. E era íntimo com Jesus porque ele com Deus, digamos assim, porque fazia sempre a sua vontade. Não houve nada que Deus tenha pedido a Abraão ou que lhe tenha mandado fazer que Abraão não se fosse feito. E dessa intimidade de Abraão com Deus, e essa intimidade quando nós temos com Deus, que Deus ouve a nossa oração e concede aquilo que, por sua graça, for melhor para a nossa salvação. No Evangelho, o Evangelho começa por nos dizer que Jesus estava em oração. E quando Jesus se retirava da oração, alguma coisa de importante deveria a seguir. Quando ele desce, uns discípulos vai dizer: Senhor, ensina-nos a rezar. Os discípulos não sabiam rezar? Sabiam. Pois que os discípulos eram judeus e pelo menos um judeu sabia de cor os 150 salmos. Além das outras orações, eram conhecedores da Escritura. Contudo, eles queriam uma oração que os identificasse com o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, naquela altura, e no tempo de Jesus, cada rabino da sinagoga tinha um grupo de discípulos, digamos, que nós equiparamos agora à catequese. Ele estava à catequese, e sabemos isso porquê? Porque somos a carta de São Paulo aos Gálatas, vamos ver que ele frequentou a escola de Gamaliel. Portanto, e cada grupo tinha uma oração própria que os identificava com alguém. O próprio João Batista tinha ensinado os seus discípulos a rezar uma oração própria. E Jesus ensina-lhes então o Pai Nosso. Ora bem, e vamos, antes de entrarmos propriamente na reflexão sobre o Pai Nosso, gostaria de vos dizer que, por uma tradição muito antiga da Igreja, todo cristão deve rezar o Pai Nosso pelo menos 3 vezes por dia.
Rezar o Pai Nosso não é pensar na festa que vem a seguir ou na festa que houve ontem, mas rezar o Pai Nosso e pensar naquilo que estamos a rezar. Aliás, mais à frente eu vou aprofundar isso mais um bocadinho. E Jesus, quando rezares, rezai assim: Pai. Ora bem, só nós os cristãos é que temos propriedade e temos autoridade para chamar Deus de Pai. E vocês podem perguntar, mas as outras religiões, até os próprios pagãos, podem chamar Deus de Pai, porque Deus tudo criou, Deus tudo dá, tudo é dádiva de Deus. Mas nós chamamos Pai por uma razão diferente. Os cristãos chamam Pai a Deus por uma razão diferente. Primeira, porque Deus é o Pai eterno do seu Filho Jesus Cristo. Filho Jesus Cristo, este que nós celebramos o Espírito dele no nosso batismo, como São Paulo refere na segunda leitura. É pelo batismo que nos tornamos filhos de Deus, irmãos de Jesus Cristo. Porque, meus caros irmãos e irmãs, ainda há uma terceira razão. Porque todos os filhos do mesmo Pai têm o nome de irmãos. Portanto, nós somos irmãos uns dos outros. E nós só podemos chamar com propriedade Deus de Pai se nos considerarmos todos irmãos. Nessa situação. Portanto, cada um de nós reflita se verdadeiramente considera todos aqueles que o rodeiam, mais próximos, menos próximos, seus irmãos. Pois Jesus continua: santificado seja o vosso nome. E como é que nós santificamos o nome de Jesus? Como é que nós santificamos o nome de Deus? Deus, quando me refiro a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus unitrino. Nós santificamos o nome de Deus quando abrimos o nosso coração ao seu amor, quando abrimos o nosso coração à sua palavra, quando abrimos o nosso coração à sua paz, quando abrimos o nosso coração ao seu amor. Quando nós abrimos o nosso coração para tudo isto, é que estamos a fazer com que estamos a santificar no nosso coração o nome de Deus. E este nome de Deus, este nosso coração tem que ter um reflexo na nossa vida do dia a dia. Porque senão nós perdemos a coerência completamente toda. Se nós dissermos uma coisa e a nossa prática de vida for outra, portanto, estamos a fazer mais mal do que bem. Perdoai-nos os nossos pecados e venha a nós o vosso reino. Venha a nós o vosso reino. Quando é que o reino de Deus vem sobre nós? Quando nós estamos dispostos a pôr em prática aquilo que aprendemos, aquilo que ouvimos, aquilo que lemos. Quando nós estamos dispostos a pôr isso em prática, estamos a viver já aqui o reino de Deus, nosso Pai. E Ele vai-nos dizer ainda: dai-nos a cada dia o pão da nossa subsistência. Nós rezamos de uma forma mais simples, no pão nosso de cada dia. Isso aqui há duas vertentes em relação ao pão que se refere. Primeiro, o pão da Eucaristia. Porque é o pão da Eucaristia que nos leva à vida eterna. É o pão da Eucaristia que nos conduz à vida eterna. É o pão da Eucaristia que alimenta a nossa alma, porque a nossa alma é que é imortal. E a nossa alma que é feita à imagem e semelhança de Deus. Por outra razão, o pão do nosso dia-a-dia, da nossa casa, o prolongamento, a nossa mesa da nossa casa, deve ser o prolongamento da mesa da Eucaristia. Por isso, e como dizia há pouco, que voltaria ao tema, antes de cada oração devemos rezar. Devemos rezar, dar graças a Deus, porque tudo aquilo que nós temos é o dom de Deus. Tudo o que nós temos, o pão, aquilo que comemos, aquilo que vestimos, tudo é dom de Deus. Tudo aquilo que temos é dom de Deus. E quando me esqueço de agradecer a isto, estou a usurpar, ou estou a roubar aquilo que não é meu. Aquilo que me foi dado de graça e aquilo que Deus pôs à minha disposição. Portanto, tenhamos esse hábito, porque se eu rezar, eu dizia-vos que devo rezar 3 vezes o Pai Nosso. Se nós vemos a oração que rezamos às refeições, abençoai, Senhor, a nossa refeição,
e rezarmos um Pai Nosso, pequeno almoço, almoço e jantar, rezamos os 3 Pai Nossos que devemos rezar cada dia. Além disso, quem reza ao terço, reza esses 3 e reza mais 5. Jesus vai-nos continuar a dizer: perdoai-nos os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E, meus caros irmãos e irmãs, isto é uma coisa muito séria, porque eu arrepio-me quando ouço um cristão dizer: eu não posso com aquele fulano ou com aquela fulana, ter-lhe uma raiva medonha, nunca mais quero ver à minha frente. Ou então, eu estou mal com fulano, nem quero falar com ele mais na minha vida. Portanto, meus caros irmãos e irmãs, se nós fechamos o nosso coração a dar o perdão, o nosso coração vai continuar fechado para receber o perdão. Portanto, Jesus Cristo é bem claro, não sou eu que o digo, palavra do Senhor, palavra da salvação. Quem não perdoa não tem perdão. Nós podemos fazer tudo e mais alguma coisa. Se quando chegarmos à presença de Deus, quando estivermos face a face com o nosso Senhor Jesus Cristo, se não tivermos perdoado os nossos irmãos verdadeiramente e de coração, portanto, Deus não nos dará o seu perdão. Cada um pense e reflita muito bem nessa parte, porque nós rezamos o Pai Nosso todos os dias, mas às vezes rezamos e não pensamos nas palavras. E é preciso, porque a oração do Pai Nosso, como estamos aqui a ver, tem tudo aqui é preciso para a nossa salvação. E Jesus termina: e não nos deixeis cair em tentação. Porque Jesus nunca nos disse que não íamos ser tentados. Nunca. A tentação existe e todos nós somos alvo dessa tentação. Resistir à tentação como? Através da oração, através de pedir a Deus, pedir a nosso Senhor Jesus Cristo que nos livre da tentação. Porque, meus caros irmãos e irmãs, quanto mais próximos estamos de Deus, mais afastados estamos do demónio. E nós tornamos-nos íntimos de Deus, e vimos na primeira leitura, quando fazemos a sua vontade. Se eu quero impor a minha vontade e não quero fazer a vontade de Deus, eu estou a fazer exatamente o contrário, ao seguir um caminho contrário àquele que devia seguir. E Jesus ainda nos diz mais, e conta-nos uma parábola. Se um amigo for à porta e não abrir por ser amigo, vai abrir por insistência. Portanto, ele pede que sejamos persistentes, insistentes na nossa oração. Porque, meus caros irmãos e irmãs, Deus dar-nos-á aquilo que pedirmos e que for essencial para a nossa salvação. Agora, há uma coisa que Ele dá, e o Evangelho diz de certeza, se nós pedirmos: o Espírito Santo. Ele dará o Espírito Santo a todos os que o pedirem. E o Espírito Santo é o próprio Deus que se dá, que se entrega e que se manifesta na nossa vida. Há um livro que foi escrito por um pagão, que é o livro Profeta, que há uma pergunta que se faz lá e que diz: Senhor, o que é dar? E ele diz: vós dareis pouco se derdes os vossos bens. Vós só dareis de verdade quando vos derem a vós próprios. Portanto, dar coisas é fácil. Dar-nos a nós próprios, ao serviço de Deus, ao serviço dos irmãos, é muito mais difícil. Mas aí é que é uma dádiva completa. Portanto, meus caros irmãos e irmãs, Deus deu-nos o seu Filho. Deu-nos o seu Filho. Portanto, durante todo o Antigo Testamento, o povo teve um coração duro a serviço, um coração fechado à palavra. E depois tudo aquilo que foi acontecendo ao povo de Deus teve consequência ao seu pecado. Chegada à plenitude dos tempos, Jesus rebaixa-se e assume a condição de homem, alma humana, coração humano. E o que é que nós celebramos no dia do Sagrado Coração de Jesus? Nós celebramos esse coração de Jesus, um coração pleno de amor, um coração pleno de misericórdia,
um coração que foi trespassado por causa dos nossos pecados. E nós, quando olhamos para o coração de Jesus, e devemos pensar o seguinte: quantas vezes eu também não lhe ponho a lança no seu coração? Sempre que eu peco, eu estou a contribuir ou estou a cravar a minha lança no coração de Jesus. Ele humilhou-se por nós, entregou-se por nós, e o que recebe da nossa parte muitas vezes é ingratidão. É a ingratidão que nós lhe damos. Porque, um exemplo prático, nós, ao nosso marido ou nossa esposa, quando ofendemos ou fazemos qualquer coisa, não nos apressamos a pedir desculpa aos nossos filhos, aos nossos colegas, aos nossos amigos. Nós pedimos desculpa quando nos ofendemos. E quando é que nós pedimos desculpa a Jesus de todas as ofensas que nós lhe fazemos? Todos os pecados que nós cometemos? Todas as irregularidades que nós fazemos na sua presença? Portanto, nesta festa do Sagrado Coração de Jesus, meus caros irmãos e irmãs, tenhamos a noção, só nos tornamos íntimos de Deus, só nos tornamos íntimos de Jesus através da oração. Só desta forma. Quanto mais próximo estiver dele, só nos aproximamos dele na oração. Tudo aquilo que lhe pedirmos, ele nos dará aquilo que for essencial para a nossa salvação. Mas dar-se-á a si próprio, deu-se a si próprio e continua a dar-se a si próprio quando nós solicitamos. E qual é o nosso principal objetivo de vida, meus caros irmãos? Não é a salvação das nossas almas? O nosso principal objetivo não será a salvação das nossas almas? E nós só salvaremos as nossas almas quanto mais próximos estivermos Nosso Senhor Jesus Cristo, mais próximos dentro do seu coração, e lhe pedirmos perdão. E hoje na procissão façamos este propósito, pedir-lhe perdão todas as vezes que os ofendemos, todas as vezes que cravamos a lança do nosso pecado no seu divino coração. E louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, para nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, e creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo no seu batismo para a remissão dos pecados, e espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, ao celebrarmos o infinito amor de Cristo, o bom pastor, que conhece o seu rebanho, o conduz às águas refrescantes e procura a ovelha perdida, elevemos para ele as nossas súplicas e digamos com toda a confiança: Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Por todos os fiéis da Santa Igreja, para que escutem o bom pastor que os chamou e o sigam no caminho para o reino. Oremos, irmãos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelo Papa, pelos bispos, presbíteros e diáconos, para que imitem Jesus Cristo, o bom pastor, e procurem as ovelhas que andam errantes.
Oremos, irmãos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Pelos responsáveis da paz em todo o mundo, para que sejam servidores dos cidadãos, sobretudo dos mais fracos e oprimidos. Oremos, irmãos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Por todos nós, por quem Cristo deu a vida, para que a tristeza que sentimos ao pecar seja vencida pela alegria do perdão. Cristo, Oremos, ouvi-nos. irmãos. Cristo, atendei-nos. Pelos membros do apostolado de oração, que orando serviram o Senhor aqui na terra, para que Deus lhes dê a glória do seu reino. Oremos, irmãos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Senhor Jesus, nosso bom pastor, procurai as ovelhas tresmalhadas e dai vigor às que estão enfraquecidas, para que o rebanho dos vossos fiéis possa um dia descansar nos prados celestes e habitar convosco para sempre. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo.
Orai, irmãos, para que as nossas alegrias e tristezas de cada dia, unidas ao sacrifício de Cristo, sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor dos nossos sacrifícios, para a glória do seu nome, nosso bem, de toda a Santa Igreja. Orai, Senhor, para o inefável amor do coração do vosso Filho. Fazei que a nossa ofrenda vos seja agradável e sirva de reparação pelos nossos pecados. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente o nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte, por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, levado sobre a cruz, com admirável amor, deu a sua vida por nós. Do seu lado trespassado, fez brotar sangue e água, símbolo dos sacramentos da Igreja, para que todos os homens, atraídos ao coração aberto do Salvador, possam beber com alegria nas fontes da salvação. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as Escrituras cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, com o poder do Espírito Santo, e não cessais de reunir para vós um povo, que de um extremo ao outro da terra vos ofereçam uma oblação pura. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão, dando graças, vos bendisse, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, vos bendisse, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos, em ação de graças, este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, São Jorge, nosso padroeiro, e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o nosso Papa Leão, o nosso Bispo Armando e todos os bispos e ministros sagrados e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família que vos dignaste reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos vossos servos, José Machado Menezes e a esposa Sofia da Rocha Ávila, em dia do seu aniversário, a quem chamastes para vós, configurados com Cristo na morte, com Cristo homem parte na ressurreição, quando Ele vier ressuscitar os mortos e transformar o nosso corpo mortal à imagem do seu corpo glorioso. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, quando enxugardes todas as lágrimas dos nossos olhos e, devendo-vos tal como sois, Senhor nosso Deus, seremos para sempre semelhantes a vós e cantaremos sempre os vossos louvores por nosso Senhor Jesus Cristo. Por Ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Vamos rezar a oração dos filhos de Deus, a oração dos cristãos, a oração dos batizados, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou e que nos distingue de todos os outros povos, de todas as outras religiões. O Senhor disse, quando vos dirigirdes a Deus, dizei, Pai, Abba, Paizinho, com esta filial confiança, com esta intimidade, com esta ternura, com esta confiança. Digamos, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. E dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Fazemos todos juntos esta oração eclesial da paz. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. E dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor
seja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo.
Oremos. Fazei, Senhor, que este sacramento do vosso amor nos una sempre mais a Jesus Cristo, vosso Filho, de modo que, inflamados na caridade, saibamos reconhecê-lo nos nossos irmãos. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Esquecendo de apresentar no princípio, temos aqui connosco hoje nesta Eucaristia o Reverendo Diácono Henrique Lima, muito querido aqui da nossa ilha, e ele que trabalhou durante muitos anos no Milênio BCP, um ex-bancário, e que já há alguns anos é diácono, ordenado diácono ao serviço aqui da nossa Igreja dos Açores. Ele também está a recuperar também de uma intervenção de um transplante de rim. Graças a Deus o organismo dele aceitou. Também foi um calvário muito grande que ele passou nos últimos tempos, nos últimos anos, não é? Principalmente no último ano. Está aqui, de certa maneira, recuperado desta doença. E que ele, na sacristia, vamos a falar que ele o dador que lhe deu, que ele recebeu, ele todos os anos, não é, reza uma missa em ação de graças para essa pessoa, não é? É assim. Quando voarem na Ryanair e ouvirem falar no comandante Miguel Lima, é o filho dele. Portanto, é o único açoriano que voa na Ryanair, com sede em Manchester. Portanto, alguma vez se lembraram, o comandante Miguel Lima, já sabem, é o filho do nosso reverendo diácono Henrique Lima. Foi com muita alegria que o acolhemos aqui, e foi também com muita alegria que acolhemos a sua palavra, a sua pregação. Vamos procurar agora na procissão fazer a procissão de uma forma digna, respeitosa, com a alegria do coração, procurarmos fazermos algum silêncio, refletirmos na palavra de Deus, naquilo que Ele deixou aqui o desafio. Portanto, a Comissão da Igreja vai agora organizar a procissão, e portanto as pessoas já sabem como é que se devem comportar. Não vou estar aqui à frente e atrás a dizer mais para a direita, mais para a esquerda. Todos já sabem mais ou menos como é que têm que fazer as coisas. Inclinai-vos para receber a bênção. O Senhor vos abençoe e vos proteja. Amém. O Senhor faça brilhar sobre vós o seu rosto e vos acompanhe com a sua misericórdia. Amém. O Senhor dirija para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. E em paz, e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.